Graça e paz, meus amados e queridos irmãos de Cristo, beleza? Que Deus abençoe todos vocês aí, que derrame bênção sem medida, proteção e que estejam todos bem, tá? Que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre nós aí. Vou gravar mais um vídeo aí para classificar dois tipos de pessoas perante a Bíblia, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, eu vou pausando e vou explicando, né? Tá? Vamos lá. Quero falar sobre as pessoas nos últimos dias. O primeiro grupo é composto por aqueles que coçam os ouvidos e dão ouvidos aos demônios. A Bíblia nos alerta em 2 Timóteo 4, versos do 3 ao 5, dizendo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas você, seja vigilante em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra o seu ministério. Tenha cuidado para não ser alguém que tem coceira nos ouvidos. Muitas pessoas... Então, gente, ó, o que ele tá querendo falar ali? Coceira nos ouvidos não é você coçar o ouvido, tá? É coceira no sentido figurado, que você não se contenta com o ensinamento que está na Bíblia, da sã doutrina de Cristo, dos evangelhos e das cartas dos apóstolos. Aí você que amontoa doutores, vai em várias religiões, fica ouvindo várias coisas que não são bíblicas, que são distorcidas e dando ouvido a elas. Então são ensinos de demônio, entendeu? Porque o ensino puro e imaculado está só nas escrituras. Você lê o texto e o contexto, entendeu? É isso que ele está falando. Tá? Não é que é coceira comum que você coça o ouvido, não, eu quero ouvir doutor, não. Você vai lá ouvir doutor, é coceira no sentido figurado, entendeu? Você vai ouvir pessoas que não pregam as verdades bíblicas, é isso. Vamos lá. De ouvir apenas um lado da Bíblia, mas não. Amamos ouvir sobre fé e alegria. Gostamos de ouvir. O Senhor é meu pastor, é o que eu falo. Faltará. Gostamos a parte de boa, ouvir todo que mundo Deus quer é o ouvir. Deus do impossível e que somos mais que vencedores. Mas quantos de nós somos receptivos à palavra de Deus, que nos diz que teremos que prestar contas de cada palavra e... Peraí. Mais que vencedores. Mas quantos de nós somos receptivos à palavra de Deus, que nos diz que teremos que prestar contas de cada palavra e ação que fazemos? Quantos de nós somos receptivos à palavra de Deus, que nos diz que Ele não se deixa zombar e que Ele é um fogo consumidor? Aí, é o que eu falo. Precisamos só as partes boas que as igrejas pregam. E isso significa aceitar a Bíblia em sua totalidade. Devemos aceitar a palavra de Deus não só o que como ela convém, é, sem escolher apenas partes. A Bíblia afirma claramente que as pessoas desviarão os ouvidos da verdade. Não deixe que isso aconteça com você. Busque sempre ouvir o Evangelho puro e sem filtro de Jesus Cristo, um Evangelho que prega o arrependimento e incentiva uma vida justa. Um Evangelho que exige que você carregue sua cruz e siga Jesus. Fariseus modernos. O segundo grupo de pessoas... Ó, o que é pegar a sua cruz e seguir Jesus, gente? Muita gente não entende isso. Eu já até fiz vídeo sobre isso, né? É você... vou supor, vou dar um exemplo aqui. É você querer fazer a sua vontade. Por exemplo, eu tô aqui gravando um vídeo para levar conhecimento, desmascarar os enganos das religiões, desmascarar o engano do mundo, dos governantes, que os governantes pregam, que a mídia prega. Então eu estou me abstendo do meu tempo de fazer coisas que para me divertir, né? Eu não estou falando isso para jogar na cara de ninguém, tá? Eu estou só explicando. É uma coisa, é um chamado meu. É que Deus me chamou e eu escutei e estou pondo em prática. Porque eu quero minha salvação eterna e quero que todo mundo se salve, como Deus quer que todo mundo salve. Então é um chamado. Então eu abro mão de certos momentos, não que eu não me divirta nunca, lógico que eu me divirto, né? Mas eu abro mão para servir vocês, né? Ou servir quando vocês quiserem servir, ou eu mesmo, servir alguém em alguma necessidade financeira. É um irmãozinho que está passando necessidade, você leva uma cesta básica, paga uma conta, isso é oferta a Deus, né? Isso é negar a si mesmo.
na sua vontade própria, você quer ser egoísta, você não quer dar o que é seu para os outros, mas Deus manda ajudar o próximo, né? Até seus inimigos se vir pedir de comer e de beber, você tem que servi-lo, entendeu? Fazer sua parte. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, entendeu? É isso que é negar a si mesmo. Não quer dizer que você não possa se divertir nunca, não possa viajar, não possa, entendeu? Quer dizer que você tem que gastar mais tempo para a vontade de Deus do que para a sua. Não que você não possa descansar, ter lazer, você tem que trabalhar, tem suas obrigações do dia a dia, suas correrias, entendeu? Mas buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas as pessoas fazem o contrário, busca as coisas desse mundo primeiro, para depois buscar a Deus, se der tempo ainda, né? Porque às vezes não dá nem tempo de orar, nem de ler a Bíblia, nem nada. Isso aqui não é um julgamento, não é para poder falar mal de ninguém, tá, irmãos? É só para reflexão, análise e para a pessoa se olhar e ver qual o caminho que ela está seguindo, se ela tem que fazer meia volta, melhorar alguma coisa nela mesma e para nós mesmos, para mim mesmo também, entendeu? Não é aqui para apontar dedo de erro de ninguém, porque eu também falho, só que eu me arrependo. Vou lá, tento melhorar como pessoa, como ser humano, como filho de Deus ou cristão, entendeu? Eu me esforço para mudar e eu já mudei muita coisa e é isso que eu quero para todo mundo que quer ser salvo por meio de Cristo Jesus. Nem todo mundo é filho de Deus, tá? Nós somos criaturas. A gente só se torna filho de Deus quando aceita Jesus como o único suficiente Salvador. Tá lá em João, ele fala: todos aqui o Pai me enviou e creram em mim, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Entendeu? Então, Adão era filho de Deus, só que quando ele pecou, ele perdeu essa condição de filho de Deus, voltou a ser criatura. Aí depois ele foi coberto com pele de cordeiro que simbolizava Cristo que haveria de vir. Aí ele voltou a ser filho de Deus. É igual a nós, para a gente ser filho de Deus, a gente tem que pegar a vida para Jesus e aceitar ele como Salvador. Quem não faz isso ainda não é filho de Deus. É o que a Bíblia diz, tá? Não sou eu que estou dizendo, eu, Fernando. Estou dizendo, leia lá em João, tá? Se duvida de mim. Agora, se você quer aceitar o que está escrito lá ou não, aí é de cada um, tá? Aqui não é, como eu disse, eu não imponho nada. Eu creio no que está escrito na Bíblia, tá? Então vamos lá. E eu aceito a Bíblia como um todo, tanto a parte de incentivo, de estímulo, de bênção, mas quanto a parte de repreensão, de admoestação, de ensino, de chamada de atenção, eu aceito tudo. Tem que aceitar tudo. Não é essa parte que convém pra gente. Fariseus modernos, os líderes religiosos que só querem ser vistos, que fazem coisas em nome do Senhor, mas para sua própria glória. No livro de Mateus, vemos Jesus repreendendo os fariseus e saduceus por seu comportamento hipócrita. Mateus 6, verso 5 diz: E quando orares, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Na cultura grega, um hipócrita era um ator em uma peça de teatro. Eles tinham muitos papéis diferentes numa peça. Em uma cena, saíam com uma máscara verde. Na cena seguinte, desempenhavam outro papel e apareciam com uma máscara vermelha. Estavam sempre mudando de papel dependendo da cena. Jesus diz que os fariseus e saduceus fazem o mesmo. Desempenham diferentes papéis diante das pessoas, dependendo do público. Na cultura atual, acharíamos estranho alguém ficar parado na rua e começar a orar. No entanto, quando Jesus esteve na terra, os fariseus e saduceus eram vistos como extremamente santos por fazerem isso. Jesus, porém, diz aos hipócritas que suas motivações estão erradas. A verdadeira santidade não está em orar para que os outros ouçam, mas em orar para ter um relacionamento com seu Pai Celestial. Os hipócritas não receberão a recompensa de um relacionamento com Deus, porque sua recompensa é serem ouvidos por outros. A diferença entre a justiça, né? E a justiça verdadeira está entre no seu quarto e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai recompensará você. Os saduceus fazem boas ações para serem vistos pelos outros. Eles sempre têm uma agenda. Outro grupo de pessoas são aquelas que não gostam do bem. Isaías 5, verso 20 diz: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, põem o amargo por doce e o doce por amargo. A palavra ai
poderia ser traduzida na terminologia moderna como cuidado ou grande tristeza. Portanto, efetivamente a Bíblia está dizendo: grande tristeza seja sobre aqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal. Agora, as pessoas que desprezam o bem tentarão nos ensinar a tolerar o mal. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que o pecado é pecado e que devemos viver de acordo com as Escrituras, não tolerando o que a Escritura considera mal. As pessoas que desprezam o bem nos ensinarão a fazer concessões ao pecado. Elas dirão: não tem problema escorregar conscientemente para o pecado de vez em quando. Você merece um agrado, não seja tão duro consigo mesmo. Porém, a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. Pessoas que desprezam o bem nunca chamarão o mal de mal. Essas pessoas que desprezam... Irmãos, aqui vai uma ressalva. Ele está falando e ele vai complementar lá, tá? Ele não terminou. Aí, o que acontece? Nós somos todos pecadores. Mas a diferença que ele quer dizer ali, porque tem pessoas que falam para você: não se culpe muito, né? Por você ter escorregado, é normal. Não fique se punindo. Pode, como se falasse, só faltava falar: peque mais, né? Não tem nada não. Deus já morreu na cruz, já pagou, Jesus já morreu, né? E tá tudo certo. E não é. O que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte mesmo. Só que não é para você se sentir culpado no intuito se você está lutando contra o seu pecado. Você peca, mas luta. Você não quer. Você odeia o pecado que está na sua carne. Você odeia. Você pratica por fraqueza às vezes. Acontece com qualquer um de nós. Aí você tem que confessar ao Pai por meio de Jesus. Quem é convertido, né? Quem entregou a vida para Jesus. E Jesus, como advogado fiel, purifica pelo sangue dele. E intercede como advogado ao Pai, que é o juiz. E aí o Pai te perdoa pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Que é vigente até hoje. É por isso que tem que confessar quando peca, né? Mas que você não viva na prática do pecado. Quem vive na prática, cheio de frutos do pecado, traindo, injustiça, mentindo, enganando, trapaceando, nunca se converteu, né? Só vai na igreja e faz essas coisas, né? Agora, quando você escorrega aqui ou ali, num pecado, aí tudo bem, mas você está lutando contra ele. Você está pedindo: tire de mim, Senhor, me purifique, me santifique. Não impute esse pecado a mim. Eu pequei, fui fraco, caí. Eu não quero viver nessa vida. E pronto, confessa ao Pai com toda a sinceridade de coração. E aos poucos, não é? Até a vinda do Senhor Jesus a gente vai pecar, irmãos. Infelizmente, a gente está num corpo contaminado, né? Mas o importante é que você lute contra e odeie esse pecado. Não é odiar você. E quando você pecar, você sente culpa na hora. Mas depois que você confessou, você tem que sentir alívio. Porque se você confessou com sinceridade de coração, o sangue de Jesus te cobre. Jesus já intercedeu por você, você está perdoado pelo Pai. Entendeu? Porque ele já sabia que você ia pecar no futuro também. Ele perdoou os seus pecados até futuro. Mas não é para você viver no pecado. Entendeu o que eu quero dizer? Jesus já pagou, então eu posso pecar à vontade. Não, você tem que lutar contra. Quem pensa que sim, nunca se converteu e não vai pro céu não. Entendeu? É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando não, hein? Vamos lá. Dirão que o orgulho está bem porque você trabalhou muito para chegar onde está. Dirão que a vingança está certa porque ninguém deve falar com você daquele jeito. Ninguém deve tratá-lo daquele jeito. Contudo, a palavra de Deus nos ensina a não sermos vencidos pelo mal, mas sim vencer o mal com o bem. Pelo fato de sermos ensinados a não sermos vencidos. Isso aí é que Jesus quer dizer assim, ó: quando alguém bater numa face sua, dê a outra. Não é fisicamente. Quer dizer que se alguém te fizer um mal, pague o mal que ela te fez com o bem. E ela ficará envergonhada. Entendeu? Eu já fiz isso já. Mas é difícil, irmãos. Não é fácil não. Né? A vontade é de se vingar, mas a palavra ensina que você não pode se vingar. A vingança é do Senhor. Você perdoa a pessoa, não faça mal para ela, ore a Deus para ela parar de te perseguir, de te fazer o mal, e se for possível pagar com o bem, você pague. E se ela continuar, faça-se dela e deixe na mão do Senhor. Se ela não se arrepender, a vingança é dele. Você não se vingue com a sua própria mão, não. Vamos lá. Pelo mal, isso significa que existe uma chance de que alguém possa ser consumido e vencido pelo mal. Outro grupo de pessoas que você começará a notar são os idólatras. Pessoas que idolatram coisas em sua vida, dinheiro,
é um ídolo para elas. Poder é um ídolo para elas. Posições, carros, conquistas empresariais, tudo isso pode ser ídolo. Um ídolo é qualquer coisa ou pessoa que você coloca acima de Deus ou no mesmo nível que Deus. Se há algo ou alguém em sua vida que você coloca em primeiro lugar, antes do Senhor, isso é um ídolo. Um ídolo não precisa ser uma imagem dourada colocada num santuário escondido na sua casa. Um ídolo pode ser o amor pelo dinheiro, pode ser o amor por materiais e posses, pode ser o amor e o desejo pelos aplausos das pessoas. Basicamente, qualquer coisa que você ame mais do que a Deus se tornou um ídolo. Somos advertidos sobre a idolatria na Bíblia. Êxodo 20, versos do 3 ao 5 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus não tolerará ídolos em sua vida. Portanto, é importante que nós, como filhos de Deus, examinemos nossos corações e nos certifiquemos de que não temos ídolos em nossas vidas, pois Deus simplesmente não tolerará isso. O último grupo de pessoas que você verá nos últimos dias são os zombadores e escarnecedores. 2 Pedro 3, versos 3 e 4 diz: Antes de tudo saibam, sem qualquer dúvida, que nos últimos dias virão zombadores com suas zombarias, seguindo seus próprios desejos humanos e dizendo: Onde está a promessa de sua vinda? O que aconteceu com ela? Desde que os pais adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente como eram desde o início da criação. Um zombador é alguém que ridiculariza e escarnece de algo. Quantos zombadores existem nos dias de hoje? Pessoas que fazem o que fazem por arrogância e orgulho. Elas se acham inteligentes. Na verdade, ficam tentando argumentar contra a Bíblia, porque, como lemos, um zombador questionará a vinda do Senhor. Questionarão a promessa de Cristo voltar para a igreja. Questionarão a validade da palavra de Deus e dirão: Nossos ancestrais estão mortos e enterrados, mas tudo continua igual, desde o começo dos tempos até agora. Sim, temos sinais evidentes dos últimos dias. Sabemos que os homens serão amantes de si mesmos. Nos é dito que tempos perigosos virão e que haverá fome, peste e rumores de guerra. Mas você sabia que os zombadores são um sinal dos últimos dias? Pessoas que questionam a vinda do Senhor são um sinal dos últimos dias. Onde está esse Jesus de quem você fala? Dirão eles. Ele não apareceu há centenas de anos ou algo assim. Onde ele está? Isso é o que um zombador dirá. Um escarnecedor e uma pessoa que zomba são iguais. Mas o ponto é que um dos sinais de que estamos nos últimos dias é que as pessoas virão. Escreverão artigos em jornais, comentários, darão suas opiniões, ficarão de pé e falarão para multidões questionando: onde está essa vinda que ele prometeu? Salmos 1, versos 1 e 2 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você é abençoado quando não se senta e não dá atenção aos escarnecedores. Não se sente com eles, nem parta o pão com eles. Claro, cumpra seu dever cristão, que é amar todas as pessoas e compartilhar o Evangelho de Cristo, mas não se acomode, nem fique confortável quando estiver perto de um escarnecedor. Eles o puxarão para baixo. Desviados, todo cristão entende que a vida cristã traz consigo desafios e dificuldades, e de forma alguma é uma vida fácil. A Bíblia deixa claro em Tiago 1 versos... Tá vendo? Outra coisa, outra mentira do sistema religioso. A vida cristã, por isso que ninguém quer seguir, né? Porque não é uma vida fácil, é uma vida de lutas, é uma vida de rejeição, porque você fala da palavra, a pessoa rejeita, né? E se afasta de você. É uma vida de escárnio, você é zombado igual Jesus foi.
né? Jesus foi zombado. Ele fala assim lá em João, no Evangelho de João: se odiaram a mim, odiarão você. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se vós fosse do mundo, o mundo ouviria vocês. Pois vós não sois do mundo, como eu também do mundo não sou. Então, o mundo odiará vocês. Tá vendo a dificuldade aí? E se levantar pessoas que não é de Deus para nos perseguir, né? E, de várias formas, ou perseguir zombando, escarnecendo, ou perseguir que nem o anticristo vai perseguir os cristãos, né? Não podendo pregar a Bíblia em alguns países, que nem na Coreia, na China, na Rússia, né? E vai chegar aqui um dia também isso aí, infelizmente, né? Mas várias formas, né? E é o caminho difícil, né? Não é igual falar, o cristão é conhecido pela prosperidade financeira. Isso aí é mentira, entendeu? Para você ter amor ao dinheiro, como ele falou aí, você adorar ídolos, entendeu? E aí esses caras estão desviando você. O que é um desviar? Que nem outro engano, ó, que a igreja fala assim: você está desviado da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, não é um templo religioso, gente. Você reunir com as pessoas para estudar a escritura é bíblico. A Bíblia ensina a reunir, ter comunhão com os irmãos. Comunhão é ajuntamento. Você estudar a escritura, orar a Deus e para se ajuntar para fazer uma ceia e dividir o pão com as outras pessoas, a comida, né? E reunir para cantar louvor. Só. Pode ser isso em qualquer lugar onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, lá ele se faz presente. É isso. Entendeu? Pode ter mais de 2? Pode ter 50, 100, 1000, 2, 4. Não é a quantidade, é o propósito de quem está no centro da reunião. Entendeu? Aí fala, você está afastado da igreja. Você não pode estar afastado dos ensinos de Cristo, da palavra, disso aqui, ó. Isso é afastado. Você não está se alimentando da palavra, que é o próprio Cristo e Espírito. Isso é afastado. Quando você não está lendo a Bíblia ou não está estudando e não está orando, você está afastado. Mas não afastado de um prédio, de uma denominação, que nem eles colocam na mente, que é para você ir lá para dar dinheiro para eles comer as ovelhas, comer a gordura das ovelhas. Entendeu? Afastado é isso. É afastado da palavra, dos ensinos de Cristo, da sã doutrina. Não é dar ouvido a doutrinas de homem e de demônios, que nem ele falou aí. Entendeu? Aprendizagem. Vamos buscar o Senhor, não amontoar doutores que ensina doutrinas de demônio. 4. Que enfrentaremos provações e tribulações, quando ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Note que ele diz: quando enfrentarem várias provações, e não se. Provações são inevitáveis na caminhada cristã. Agora, as provações podem fazer uma de duas coisas. Podem acender um fogo e um desejo em você de se apegar a Deus, ou encher você de dúvida e descrença. Um cristão forte pode facilmente se ver desviando-se. É um lugar perigoso estar desviado. Mas o que realmente significa desviado da palavra e da oração, que eu falei. Tradicionalmente, a palavra se referia a alguém que se tornou apóstata, ou seja, alguém que deixou completamente a fé cristã. Hoje, no entanto, é raramente usada da forma correta e muitas vezes é usada para descrever alguém que se entregou a alguma tentação e pecado mundanos. É uma pessoa que desistiu, parou de lutar o bom combate da fé, parou de lutar contra o pecado. Isso é um lugar perigoso para um crente. A realidade é que estamos sempre indo em uma de duas direções como cristãos. Ou estamos crescendo em santidade, ou estamos escorregando na pecaminosidade. Não existe manter o ritmo como cristão. Não é possível estar em cima do muro como cristão. Você não pode servir a dois senhores como cristão. Ou você odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Um autor chamado John Owen frequentemente fala sobre esse tema em seu livro A Mortificação do Pecado. E ele diz que devemos lutar para viver uma vida inteira lutando contra o pecado. Essa inclinação pecaminosa está dentro de nós.
O apóstolo Paulo também fala constantemente sobre essa batalha. O maior perigo para o desviado, aquele que não está lutando contra esse pecado, é que ele pode não estar realmente salvo. Isso não é algo que podemos presumir simplesmente porque alguém caiu em pecado, pois todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa que é certa. Todos os que foram salvos odeiam seus próprios pecados aí, e tá lutam vendo? Foi o que eu contra acabei eles. de falar. Isso não significa que sempre vencem a batalha, mas eles lutam gente e vence lutam 3 e contra o perde pecado uma. diariamente. Eles gente não luta, desistem, porque a Bíblia até diz: pois o justo pode cair 7 vezes e se levantar, mas os ímpios tropeçam na calamidade. Esse é o bom combate da fé. Portanto, se você está inquieto e constantemente lutando contra o pecado, isso é bom. Isso significa que seu espírito está vivo para Cristo e está em guerra contra a natureza pecaminosa de nossos corpos carnais. O apóstolo Paulo também experimentou essa luta. Em Romanos 7, verso 15, ele disse: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. A diferença aqui é que o crente odeia o próprio pecado, mas o desviado se entrega ao pecado sem lutar contra ele. Além disso, o grande perigo de ceder ao pecado é que todo pecado, no final das contas, leva à morte. O livro de Romanos nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, não é só física, a morte espiritual. Primeiro vem a morte espiritual, depois para frente pode vir a física, dependendo do pecado. Porque tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte. O que não é para a morte é aquele que você luta contra ele, confessa a Deus, e Deus o perdoa e você luta contra o pecado, não fica vivendo em pecado, entendeu? Agora o que é para a morte é o que você persiste no pecado até ele vir te levar. Entendeu? Porque o pecado, um pecado atrai o outro, irmãos. Entendeu? Aí você insiste no pecado, não luta. E aí você vai, que nem... depois eu explico isso daí melhor, em outro vídeo. Vamos lá, vamos terminar aqui. O pecado gera mais pecado, que leva a um ciclo sem fim, resultando finalmente na morte espiritual. Para o desviado, o maior alerta é encontrado no Evangelho de Mateus, onde a Bíblia deixa claro: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É lutar. Todos os que são verdadeiramente salvos perseverarão até o fim de suas vidas. Isso é, ao mesmo tempo, um grande consolo para o verdadeiro crente, que Deus o ajudará a perseverar, e um grande alerta para aquele que está desviando e não perseverando. Por isso é tão importante, e não consigo enfatizar o suficiente, examine-se honestamente. Onde você está em relação ao Senhor? As Escrituras dizem: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos. Ou vocês não percebem isso a respeito de vocês, que Jesus Cristo está em vocês, a menos que de fato não passem no teste? Um desviado deve se preocupar se não passa no teste, caso tenha se entregue ao mundanismo e à impiedade. Se alguém se encontrar gostando do pecado, em vez de odiá-lo, apesar de ter caído nele, essa pessoa deve questionar seriamente se está ou não na fé, e caso não esteja, deve se ajoelhar e implorar para que Deus a salve e lhe dê um novo coração, fazendo dela uma nova criação. A última coisa a se dizer sobre o desvio é que existem proteções contra isso no corpo de Cristo. Na verdade, é por isso que a disciplina da igreja existe. É uma proteção para o crente que, de outra forma, poderia cair na tentação. E é um alerta para aqueles que cederiam ao pecado pensando que não há consequência. Na maneira mais graciosa de Deus, a ordem da disciplina que a igreja deve administrar envolve várias etapas, conforme descrito em Mateus. Se o seu irmão pecar, vá e mostre-lhe o erro em particular. Se ele ouvir, você ganha. A gente mostra, a pessoa fala que está julgando, ouvir, né? Leve consigo um ou dois outros, para que pelo depoimento Joga de na mão do 2 ou Senhor. 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada.
Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir até mesmo a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a vocês a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Conte à igreja a reunião dos santos, tá? Não é a igreja terá física. sido desligado no céu. Infelizmente, muitas igrejas não praticam a disciplina eclesiástica. É porque não é igreja, É uma né? opção para a igreja bíblica, É prédio. pois protege o corpo contra a pecaminosidade e o desvio, servindo como um alerta caso A igreja alguém não ensina precise mais ser nada da expulso Bíblia, da só igreja. ensina coisa que não Este presta. é o resultado Distorção final da palavra. de Deus para a pessoa verdadeiramente desviada e impenitente. Se ele se recusar a se arrepender, a igreja deve excluí-lo publicamente da comunhão, a fim de proteger o corpo de Cristo e na esperança de que a vergonha eventualmente leve essa pessoa ao arrependimento. Que Deus nos livre de alguém tornar-se tão impenitente que essa medida deva ser tomada. Portanto, que o desviado tome cuidado e que se arrependa. A mensagem de Paulo e as advertências de Jesus ecoam como lembretes poderosos de que devemos manter nossos corações puros diante de Deus. Somos chamados a sermos vigilantes e firmes na fé, buscando a verdade e rejeitando qualquer coisa que nos afaste do caminho da justiça. Que permaneçamos comprometidos com o Evangelho em sua totalidade, amando e vivendo a palavra de Deus com integridade. Que sejamos aqueles que carregam a cruz e seguem a Cristo, lembrando que as provações podem nos fortalecer e que a perseverança até o fim nos garante a promessa da vida eterna. Oremos para que nossos corações estejam sempre voltados a Deus, livres de idolatria e prontos a acolher a verdade, buscando viver uma vida que glorifique o Senhor e sirva de testemunho para os outros. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude, que pode transformar sua vida para todo sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Não Até a comente. próxima. Entre no seu quarto, confesse seus pecados, peça para Jesus te purificar e justificar dos seus pecados e para você, o Espírito Santo vir morar em você. É só isso. Com o coração, verdadeiro. Não é só de boca não. Confesse, acabou com seus pecados, entregue os pecados ao Pai e aceite Jesus como Salvador, creia que Ele veio em carne e ossos e ressuscitou e está dessa do Pai intercedendo por nós. Aí você está na mão do Senhor. O Espírito Santo vem morar em você e é uma jornada. Conversão é todos os dias, irmão. Então é uma jornada que você vai ter que lutar contra você, contra sua vontade, sua carne e fazer a vontade de Deus. Fazer o bem ao próximo, cometer só ato de justiça, de amor, de benignidade, de caridade e também matar os desejos carnais que faz você trair as pessoas, né? Trair cônjuges, fazer vários tipos de traição, de mentira, né? Que um pecado puxa o outro, ó. Por exemplo, ó, traição. Você trai no seu cônjuge, aí se a pessoa lá descobrir, ela vai atrás do outro e capaz de querer matar. E aí? Olha o outro pecado aí, gerou a morte. E aí? Às vezes não acontece isso, mas às vezes acontece. Já vi muitos casos, viu? Entendeu? E eu quase já caí nisso daí já. Entendeu? A gente tem que estar vigilante. Entendeu? Porque qualquer um de nós pode cair. A gente está num corpo pecaminoso, a gente tem que lutar e vigiar. Entendeu? Essa é a luta, tá bom? Esse foi o vídeo, muito obrigado. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tá? E compartilhe os vídeos, irmãos. Compartilhe pro YouTube reconhecer o algoritmo e deixa o like. Tem muita gente que tá esquecendo de deixar o like, né? Os que não concordam, tudo bem, mas se você concordou, deixa o like, badale o sininho de todos para receber a notificação e busque no próprio link lá, no própria playlist lá de vídeos, tá lá, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, que o Papai do Céu abençoe, dê bênçãos sem medidas, proteja, guarde a vida de vocês, dê saúde, dê paz, tá bom? Fui.